Bom dia a todos, está aberta a sessão. Quero cumprimentar os senhores pares, o senhor procurador, os senhores advogados, os senhores servidores. Fica aprovada a pauta da sessão anterior, diante da ausência de manifestação contrária. Serão adiados os processos 5436, que é o item 2.1 da pauta física, e os 601.175 e os 600.388, que é, respectivamente, item 1.1 e 1.2 da pauta eletrônica. Também, a pedido do eminente relator, doutor Bruno, fica adiado para a sessão seguinte, o 1.3, que é o PJE 0601.375. Então, os anúncios de adiamentos. Temos aqui pedido de preferência com sustentação oral, agora verdadeiramente da relatoria do Dr. Sebastião Monteiro, 1.5 PJE 0601.324. É uma prestação de contas candidata ao cargo deputado estadual, eleição de 2018. A requerente é Eliana Klitsky Lauvers. Esse também? Não, esse não consta. 1.5? No ponto. Senhor presidente, só para esclarecer, conversei com o doutor advogado antes do início da sessão e me parece que o ponto que o doutor Patrocínio levanta diz respeito ao encaminhamento de cópia dos autos à zona eleitoral para apuração do crime de apropriação indébita eleitoral. A questão diz respeito à irregularidade material no valor de R$ 2.600. O doutor Patrocínio me disse que haveria a intenção de efetuar esse recolhimento, né, concordando com esta irregularidade, apenas pedindo a revogação do encaminhamento para apuração do criminal. Tratando-se de crime de apropriação indébita eleitoral, caso esse recolhimento venha a ser efetivado, digamos, no prazo de 15 dias, como o doutor Patrocínio, inclusive, concorda, 5 dias, eu acredito que realmente não haveria qualquer indicativo mínimo de dolo de apropriar-se do recurso público, né? Então, eu faria, já inclusive antecipando, sem prejuízo da manutenção do entendimento do outro relator, no sentido de que retificaria o parecer para conferir, né, enfim, para que ficasse sobrestado o encaminhamento até o recolhimento do valor no prazo de 15 dias, né? 5 dias, após o que, uma vez comprovado efetivo recolhimento, ficaria definitivamente revogada a disposição que determinaria o encaminhamento. Então, seria nesse sentido, senhor presidente. A aprovação é com ressalvas, com apenas esse adendo aí da... Mas aí doutor Patrocínio, acho que seria interessante apenas que Vossa Excelência... Eu sugiro até, inclusive, já que nós temos aquela possibilidade de dispensa de relatórios, se Vossa Excelência quiser resumir e já fazer o compromisso, fica dispensado o relatório e nós já passamos em seguida a votação para agilizar, exatamente. Tá certo? Ok. Bom dia. Bom dia. Excelência, presidente, excelentíssimo, todos os membros, servidores, um prazer renovar estar aqui, relator. E só para fazer uma consideração, o senhor falou uma verdade. Efetivamente, eu fiz uma sustentação oral junto ao membro do Ministério Público, do qual ele relatou. Efetivamente, qual foi os meus argumentos utilizados? Primeiro, esse valor de 2.600, efetivamente, ele foi na conta, sim, da candidata, mas efetivamente não foi destinado ao qual ela não se apropriou. Ela pagou para a Evelyn, é o nome da prestadora de serviço público, mas transitou na conta dela, e esse valor também, aqui eu juntei o print, na hora que eu fiz as minhas considerações, comprovando o recibo eleitoral, comprovando que nós prestamos, que a candidata prestou conta. E se fosse fazer uma consideração, se ela fosse lá, tivesse maldade em se apropriar do valor, ela
poderia sacar como fundo de caixa que permite até 1%, que não chega próximo disso, porque o valor da prestação de conta dela foi de 383 e o valor é de 2.600. Então, só fazer uma continha aí próxima aí de 1%, muito abaixo de 1%. Então, você já observa com relação a isso. E aqui o compromisso reiterado, eu deixei claro para a cliente que havia, sim, uma irregularidade que não poderia ser feito daquela forma, que ela poderia ter feito, sacado o valor, mas de outra forma, e que eu ia me comprometer, como me comprometo e como será recolhido no prazo de 5 dias do valor de 2.600. Por isso, a única divergência que a gente tinha com o Ministério Público era com o encaminhamento para a apuração de crime, que a gente entende que não, até porque o próprio Ministério Público apresentou como uma irregularidade. Então, esse é o compromisso reiterado. Bom dia, um abraço. Doutor Sebastião. O voto de Vossa Excelência está nesse sentido? Sim. Conformidade com o parecer ministerial, aprovando com ressalvas, com a retificação sugerida na sessão. Pelo senhor. Serve para o federal. Já houve manifestação, né? Embora antecipadamente, então tá. Eu acho, então, nós podemos... Algum voto em sentido contrário, senhores pares? O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial, nos termos retificados, para ficar bem claro. Sessão, né? Nos termos retificados em sessão. Então, doutor Patrocínio, aí 5 dias juntado aos autos, comprovada, fica, então, desnecessária a remessa e aprova com ressalvas. Temos Isso aqui também tem sustentação? Tem, né? Tem. Esse aqui ainda de relatoria de Vossa Excelência, doutor Sebastião, também com sustentação oral. 1.7, o PJE 0600-333. É uma prestação de contas, exercício financeiro, ano 2018, órgão estadual do Partido Comunista do Brasil, PCdoB-MT. Como dito, o requerente é o PCdoB, através do seu diretório estadual de Mato Grosso. Também figuram como requerente Manuel Francisco de Vasconcelos Mota, Meire Rosa dos Santos Anjos Oliveira e Marilane Alves Costa. A relatoria é do doutor Sebastião, que tem a palavra. Doutor, como a questão é simples, eu dispenso o relatório. Bom dia, desembargador Geraldelli, membros presentes, servidores e advogados. Essa questão dessa prestação de contas, ela é bem simples, até conversei com o doutor Pedro agora um pouco antes da sessão, que, na verdade, ela vai ser julgada como não prestada, porque, de fato, o partido foi omisso na prestação de contas anual, no exercício anual. Mas aí o Ministério Público fez aqui, opinou pela suspensão das anotações do partido, do diretório estadual do partido. E nós temos um julgamento de um ADI 6032, de dezembro passado, foi julgado aqui no dia 5 de dezembro de 2019, cujo relator é o ministro Gilmar Mendes, em que se deu interpretação conforme as resoluções do TSE, se deu interpretação conforme a Constituição, desses dispositivos que indicavam que, após as contas serem julgadas como não prestadas, automaticamente já suspenderia o órgão partidário. Então, essa ADI, no frigir dos ovos, disse o quê? Ora, isso não se pode mais dar de forma automática. Então, essa suspensão ela não se pode dar de forma automática, de modo que é necessário que se instaure um processo autônomo, depois do trânsito em julgado das contas dadas como não prestadas, e aí este processo é que vai suspender, então, as anotações do partido, que vai suspender o órgão partidário. Inclusive, no primeiro grau,
porque tem alguns processos também nesse sentido no primeiro grau. O Ministério Público do primeiro grau tem feito recomendações, né? Recebi semana passada a intimação de uma recomendação do Ministério Público Eleitoral em primeiro grau, recomendando ao partido que regularizasse as suas contas sob pena de instauração desse processo. Então, eu entendo que aqui também, no segundo grau, né, no caso aqui é a instância originária, na verdade, porque se trata de um órgão de direção estadual, aqui também já se poderia fazer a aplicação aí do acórdão desta ADI. Então, a única divergência que temos aqui com o Ministério Público é em relação às consequências. Nós sabemos que as contas serão julgadas não prestadas, porque, de fato, o partido foi omisso, né? Aqui até justifica porque o partido, o ano passado, ele estava desconstituído, a direção ele não tinha acesso às contas, mas já está preparando também a regularização. Então, assim que transitar essas contas em julgado, protocolaremos a regularização dessas contas, né? Então, a única divergência aqui é quanto aos efeitos do julgamento das contas não prestadas, né? Entendemos que o efeito é que as contas não sejam julgadas não prestadas, sem a suspensão automática do partido por conta do julgamento da ADI 6.032 do ano passado. Então, é apenas isso, desembargador. Obrigado. Senhor procurador? Senhor presidente, com razão, o doutor advogado, o parecer ministerial, ele sugeriu, como consequência do julgamento das contas não prestadas, tanto a suspensão de recursos do fundo partidário, ademais da suspensão do registro ou anotação do órgão de direção estadual do partido, como aplicação do artigo 48, caput, parágrafo 2º, da Resolução TSE 23546 de 2017. A verdade é que, referido dispositivo, por meio de processo de controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, na ADI 6.032, como bem dito o doutor advogado, o Supremo deu interpretação conforme a esse dispositivo, em específico da Resolução 23546 de 2017, no sentido de que a sanção de suspensão do registro ou anotação seja aplicada de forma automática, seja afastada, bem como que, para tal, somente poderia ser aplicada a sanção após decisão com trânsito em julgado decorrente de procedimento específico nos termos do artigo 28 da Lei dos Partidos Políticos. Então, de fato, não tendo a época em que lançado o parecer, salvo engano, a própria publicação desse acórdão, nada obstante, houve nessa ADI uma medida cautelar deferida, desde março de 2019. Então, esse sim, né, ainda que não por força do julgamento definitivo, mas inquestionavelmente por força da medida cautelar deferida, seria de observância obrigatória. Então, nesses termos, em face do julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADI 6.032, o Ministério Público retifica o parecer escrito, tão somente para que seja afastada a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção estadual, sem prejuízo da manutenção da suspensão do repasse de fundo partidário, posto que esse ponto específico não foi objeto da referida ADI. Esse é o parecer, presidente. Agradeço. Devolvo a palavra ao senhor relator. De fato, Excelência, como bem sustentado pela tribuna, pelo advogado, e retificado o parecer em sessão pelo Ministério Público, é caso de julgamento de contas como não prestadas, uma vez que não houve, no caso, a prestação de contas, e eu estou votando no mesmo sentido, agasalhando aqui as considerações e a retificação do parecer oral, e julgando não prestadas as contas do Diretório Regional do Partido Comunista do Brasil, referentes ao exercício
financeiro de 2018 e, por conseguinte, determina a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário. Todavia, deixo de aplicar a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual da agremiação política, que, nos termos do artigo 2º do artigo 47 da Resolução TSE 23.604, deverá ser precedida de processo regular que assegure ampla defesa, conforme o julgamento da ADI 6.032, de 5 de dezembro de 2019. É como voto, senhor presidente. Ministro Pares, algum voto no sentido contrário? Então, o resultado, o tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, de Mato Grosso, referentes ao exercício financeiro 2018, determinando a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário, sem, contudo, aplicar a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual da agremiação política, nos termos do voto do douto relator e em consonância com o parecer oral da douta Procuradoria Regional Eleitoral. É o resultado, doutor. Obrigado. Temos aqui... Vou anunciar mais um adiamento da relatoria do doutor Luiz Bortolucci. Fica para a próxima sessão, né, doutor? 2.3, processo 10.564. É um recurso eleitoral em prestação de contas, exercício financeiro, partido político, órgão de direção municipal referente ao ano de 2019 de Chapada dos Guimarães. É recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, de Chapada dos Guimarães. Então, fica adiado para a sessão seguinte. Também do Dr. Sebastião Monteiro, é um embargo de declaração. 1.6, é um PJE 0601-006, é um embargo de declaração, prestação de contas, candidato ao cargo de deputado federal, eleição de 2018. É embargante Heitor Palharini Joaquim Santana. Não há manifestação ministerial, o relator é o Dr. Sebastião Monteiro, a quem passo a palavra. Trata-se de embargos de declaração com pretensão modificativa oposto por Heitor Palharini e Joaquim Santana em face de decisão deste regional, que desaprovou suas contas de campanha. Em suas razões, o embargante alega omissão do venerando acórdão, sendo elas que dispunha de capacidade financeira para doação em favor de sua campanha no valor de R$ 2.373,05, pois, embora não tenha declarado bens por ocasião do pedido de registro de candidatura, teria comprovado através de apresentação da declaração de imposto de renda da pessoa física relativa ao ano calendário de 2018. O segundo ponto, aspas, lamentavelmente, quando da apresentação do extrato bancário, o prestador não percebeu a ausência de 4 identificações dos respectivos doadores, tomando conhecimento apenas quando da publicação do acórdão. Informa que está juntando o novo extrato com os embargos. Fecho aspas. A douta Procuradoria Regional não ofertou parecer. É o relatório, senhor presidente? Não tem parecer. Retoma a palavra. Senhor presidente, eu estou conhecendo dos embargos, mas ante a ausência dos requisitos para seu provimento, para análise e provimento, no caso, o efeito modificativo, eu estou negando o provimento, uma vez que não há obscuridade, não há contradição, não há contradição que sustente aqui o esposado pelo embargante. Matérias que já são debatidas, já foram debatidas por esse plenário, juntou documentos em fase recursal, fora cientificado, processo rígido, não há, então,
fundamentos que autorizam aí o provimento do recurso. Então, vou dispensá-lo da leitura integral do voto. O voto está exposto para os senhores. Com essas considerações, nego o provimento ao recurso, senhor presidente. Não está identificado nenhum tipo de omissão, obscuridade ou contradição. O voto está liberado, senhores. Doutor Fábio Henrique. Com o relator, presidente. Doutor Bruno. Doutor Jackson. Doutor Sebastião Barbosa. Com o relator. Doutor Luiz Bortolucci. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do doutor relator. Doutor Luiz Bortolucci. 2.2 é o processo 47492. É um recurso eleitoral em prestação de contas, partido político, órgão de direção municipal, Chapada dos Guimarães. 34ª Zona Eleitoral, eleições de 2016. É recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB de Chapada dos Guimarães. Doutor Luiz Bortolucci, relator, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor da respeitável sentença proferida pelo juiz da 34ª Zona Eleitoral Chapada dos Guimarães, que julgou aprovadas com ressalvas a prestação de contas de campanha do Partido Social Democrata, PSDB, de Chapada dos Guimarães, referentes a eleições do ano 2016. Em suas razões recursais, o parquê alega que o partido político, consoante a legislação vigente, é obrigado a apresentar balanço contábil detalhado de todas as receitas e despesas, destacando ainda que o partido político possui estatuto que estabelece a obrigatoriedade de contribuição de seus filiados. Por fim, pleiteia do presente recurso a fim de que seja reformada a sentença qual para desaprovar as contas. Em seu parecer ministerial, a douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso, considerando que tal informação é íncita à prestação anual de contas do partido político, ou seja, deve constar da prestação de contas do exercício e não de campanha, como é o caso dos autos. É o relatório, senhor presidente. O senhor procurador? Ratificado, senhor presidente. Pelo desprovimento, né? Retorne, então, a palavra ao senhor relator. Senhor presidente, a questão é singela e vou sintetizar aos nobres pares. Na realidade, eu estou acompanhando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, até porque não há essa obrigatoriedade no caso e não há também que se presumir que tenha tido alguma receita sem o mínimo de demonstração disso nos autos. De modo, então, que eu estou mantendo a respeitável sentença e, assim, negando provimento ao recurso em consonância com o parecer do Ministério Público. Em consonância com o parecer do Ministério Público. Desprovimento. Pelo desprovimento. No voto? No meu está consonância. É o 474 do desembargador. O 474. É o segundo. É o físico. Esse é físico. Esse do meio. É porque eu já vejo No futuro. Tá certo. Algum voto? Sentido contrário? O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Bruno, Vossa Excelência é relator de um embargos de declaração, prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. É 1.4 PJE 0601-460. Embargante é Janaína Lima dos Santos. Não tem manifestação ministerial. Vossa Excelência relator tem palavra. Trata-se de embargo de declaração com pedido de efeitos infringentes oposto por Janaína Lima dos Santos, em face do acordo número 27571, que, sob a relatoria do Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, desaprovou as contas de campanha da embargante, bem como determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional referente à utilização de recursos públicos sem a devida comprovação. É o relatório, senhor presidente. Retoma a palavra. Senhor presidente, eu também estou conhecendo dos embargos, mas no mérito negando do provimento. A questão é muito singela. Emitido o relatório preliminar da CCIA, oportunizou-se a embargante a apresentar os devidos esclarecimentos. Ocorre que ela não os apresentou
ela suscitou que havia apresentado uma prestação de contas retificadora, mas ela não apresentou. Ela juntou apenas uns extratos lá no próprio PJE, sem apresentar no sistema próprio a prestação de contas retificadora. E ela sustenta que, em decorrência disso, suas contas foram rejeitadas com a determinação de devolução de alguns valores, e ela sustenta erro em procedendo no acordo, porque, segundo ela, haveria necessidade de, antes desta Corte se manifestar sobre a aprovação ou desaprovação das contas, haveria necessidade dela ser intimada uma vez mais, com a devida vênia, e sustenta, para tanto, que deveria ser aplicado de forma subsidiária a lei que trata da prestação de contas de partido, bem assim a resolução. Com a devida vênia, não há erro em procedendo, porquanto a Corte aplicou a legislação de regência na espécie. Não há falar-se nova intimação da prestadora de contas quando já lhe foi oportunizado e, por equívoco, ela não atendeu ao tempo e ao modo ao chamamento deste tribunal. Pelo exposto, eu conheço dos embargos e, no mérito, eu lhe nego provimento, senhor presidente. É como voto. Algum voto em sentido contrário, senhor? O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do doutor relator. Doutor Sebastião Monteiro, mais um de Vossa Excelência aqui, prestação de contas, 1.8 PJE 0600-337. É uma prestação de contas, como dito, do exercício financeiro de 2018. Órgão estadual Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB de Mato Grosso, através da sua Comissão Provisória Estadual de Mato Grosso, também figurando como requerente Samuel Lemes da Silva e Marcos Garcia Pessoa. Vossa Excelência, relator, e tem a palavra. Vossa Excelência me permite, só para adiantar também os trabalhos, é a mesma situação de retificar a suspensão da anotação, né, como suspensão automática decorrente do julgamento de contas não prestadas. Então, em razão da ADI 6.032, então, retificando o parecer para afastar a suspensão de registro ou anotação do órgão de direção estadual nos termos do artigo 48, caput, parágrafo 2º, da Resolução 23.546 de 2017. É o parecer. O parecer, doutor Sebastião. Senhor presidente, o caso é realmente análogo ao processo anterior, o caso aqui de contas como não prestadas, do partido PRTB de Mato Grosso, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, em consonância com o parecer oral do Ministério Público Federal Eleitoral, eu julgo não prestadas as contas do Diretório Regional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro referente ao exercício financeiro de 2018. Determina a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário, deixe de aplicar a suspensão do registro e anotação do órgão de direção estadual da agremiação política, que nos termos do artigo 2º, 47, da resolução do TSE 23.604, deverá ser precedido de processo regular que assegure ampla defesa. É como voto, senhor presidente. Prestadas também, né? E sem aquela restrição. Alguma divergência? Então, o resultado, o tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do PRTB de Mato Grosso referentes ao exercício financeiro de 2018, determinando a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário, sem, contudo, aplicar a suspensão do registro ou da anotação do órgão da direção estadual na agremiação política, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer oral da douta Procuradoria Regional Eleitoral. Com relação a esse tema desses dois processos,
Desembargador Sebastião Barbosa, Vossa Excelência tem revisão do eleitorado aqui no 1.9, PJI 06002. Como dito já, é da revisão do eleitorado de Ipiranga do Norte, 43ª Zona Eleitoral. O parecer pela homologação, Vossa Excelência. E eu, na trilha desse entendimento, homologo. Fica então aprovado, senhores pares. Então, o Tribunal, por unanimidade, homologou a revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos no município de Ipiranga do Norte, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. O último da pauta é da minha relatoria, é 1.10, é o PJE 06000017. É uma instrução, que é uma minuta de resolução, dispondo sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos na prestação de contas da renovação da eleição de 2018 para um cargo de senador e respectivo suplente no estado de Mato Grosso. Eu já fiz adiantar ao senhor procurador e aos pares a minuta e eu consulto se há alguma retificação, alguma anotação contrária. Podemos, então, considerá-la aprovada, a minuta? Então, o Tribunal, por unanimidade, aprovou o normativo que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos, bem como a prestação de contas da renovação da eleição majoritária para o cargo de senador da República e respectivos suplentes, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Fica, então, aprovado. Tem mais algum? Não, só isso. Bom, nada mais havendo, fica, então, encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e que tenhamos todos um bom dia. Muito obrigado.